Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre de 2024. Este programa visa, de forma quadrimestral, trazer os nossos vereadores aqui de Jacareí para falar sobre os trabalhos fiscalizativos, projetos e toda utilidade pública da nossa cidade. E hoje aqui recebemos o vereador Paulinho dos Condutores, do Podemos. Paulinho, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Espaço Parlamentar, desta vez primeiro quadrimestre de 2024. Obrigado, eu que agradeço, de estar aqui mais uma vez para poder conversar e falar do nosso trabalho, durante todo esse tempo aqui na Câmara Municipal. Paulinho, antes da gente falar especificamente sobre algum trabalho seu, vamos falar de temas mais abrangentes, principalmente os temas que mais têm rondado aqui a nossa cidade. Primeiro, eu queria que você desse um panorama. Como tem sido esses últimos 4 meses, vamos colocar assim, como tem sido 2024 até esse momento nas suas andanças na rua, nas suas conversas com a população? O que você tem sentido da cidade, Paulinho? Olha, Márcio, na realidade a gente fica até muito tranquilo em relação a estar andando na cidade, a gente que sempre está fazendo um trabalho bem ativo de fiscalizador do povo, da população, andando por todo o centro da cidade e também na zona rural. Eu não posso deixar de falar da zona rural, da importância que é. De fiscalizar as estradas, principalmente, o que os moradores da zona rural reclamam muito e com razão. A gente teve um período chuvoso aí no final do ano, até agora, começo do ano, mas agora a gente espera, a chuva deu uma trégua aí para que possa arrumar as estradas. E como eu sempre falo, eu acho que quem mora na zona rural o que precisa é de estrada boa. E é nesse aspecto que a gente anda muito nas estradas rurais. Então, a gente anda bastante aqui no centro da cidade também. É claro que tem diversas ruas aqui no centro da cidade que precisa de arrumar, de ter manutenção, mas uma das coisas que a gente se depara muito, Márcio, aqui na nossa cidade é em relação ao asfalto. A gente tem deparado com muitos buracos na cidade, e muitos deles provocados pela, muitas vezes, a rede de água que chega a estourar e às vezes passa algum tempo sem estar arrumando. Então é importante a gente, enquanto vereador, estar bem ativo nesse aspecto, de andar mesmo na cidade para que a gente possa ver esse problema e traga para o executivo, para a secretaria responsável, para que possa estar sanando esse problema. Paulinho, pela sua experiência, essa parte de zeladoria urbana, vamos assim chamar, ela se deve mais a quê, você acha? É uma questão de gestão do executivo municipal? É uma questão de orçamento? Por que você percebe, por quais motivos sempre tem grandes problemas relacionados a esse tipo de coisa? Buraco, mato, poste. O que você acha disso, Paulinho? Olha, Márcio, na realidade eu acho que tem um pouco a ver com a gestão, só dar um exemplo aqui, antes de eu ser vereador e até hoje eu cobro, um exemplo aqui, estoura um cano de água do SAI. E isso não é só eu, que sou vereador, que muitas vezes fica indignado, a população também fica. E aí você passa a perceber que primeiro vai um para olhar o motivo que estourou, depois vem outro para abrir o buraco, vem um para fazer a emenda ali do cano que estourou e depois volta outra equipe para tapar aquele buraco. Então, assim, praticamente um buraco aí que é feito, que dá para uma ou duas pessoas fazer, ali leva várias pessoas trabalhando naquele mesmo local. E que a gente se depara muito é isso. Muitas vezes a gente passa ali, a gente vê mais engenheiros, ali parado em volta do buraco olhando para ver o que tem que ser feito. E é como eu sempre falo, aqui, há alguns anos atrás, se não me engano, no ano passado, aqui na Major Acácio, onde deu aquele problema aqui, que estourou aquele cano ali, a gente viu vários engenheiros ali olhando, fiscalizando, monitorando, e no fim, infelizmente, sobrou só para um trabalhador braçal, que é o Evandro, que foi exonerado, está até hoje na justiça, um trabalhador de 32 anos, sobrou só para ele. Então, se tem tantos engenheiros ali próximo olhando, e deu o problema que deu aqui na Major Acácio, será que precisa tanto engenheiro olhando essas obras? Então eu acho que nesse aspecto que tem que mudar a gestão. Eu acho que tem que ser uma gestão eficiente, eficaz, mas ao mesmo tempo a população, muitas vezes eu pego no meu Face as população reclamando, eu passei ali, tinha um buraco do SAI, mas tinha 10 pessoas em volta. Eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que poucas pessoas podem fazer esse trabalho. Eu acho que é isso que tem que se discutir para que possa melhorar. Paulinho, falando a respeito, acaba coincidindo os assuntos. Nós temos atualmente no nosso painel 18 óbitos aqui em Jacareí relacionados à dengue. E temos aqui um pouco mais de 16 mil casos confirmados. Jacareí, assim como todas as cidades do país praticamente, sempre tiveram problemas com dengue nessa época do ano, mas aparentemente este ano tem sido muito mais denso, muito mais preocupante.
O que você acha a respeito disso, Paulinho? Por que você acha que esse tipo de coisa veio ocorrendo? E, principalmente, você acha que a forma como o Executivo Municipal tem lidado com isso tem sido eficiente? Precisava de outra alternativa? O que você pensa? O que a gente é muito cobrado aqui, Márcio, é em relação ao fumacê aqui em Jacareí, né? E pelos estudos aqui da Vigilância Sanitária, o fumacê ele não causa tanto impacto e não precisa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também fica preocupado porque outra cidade que está passando utilizando fumacê, né, não está tendo tanto número de casos que está tendo, né? Pode até não ser eficaz, mas a população cobra muito, né? Inclusive, a gente já teve reunião com a Secretaria de Saúde, já foi feito pedindo informação aqui o porquê Jacareí não tem o fumacê. Então, a outra cidade está tendo. Jacareí, se não me engano, é a segunda, né? Eu acho que é a segunda com o número de óbito, né? Aqui do Vale do Paraíba, e a gente é muito atento a isso. E principalmente nos bairros mais distantes, né? A gente vê hoje, muitas vezes se fala que ele não dá no mato, né? Mas a partir do momento que o mato está alto, muitas vezes as pessoas passam, jogam um copinho plástico, uma tampinha de garrafa, né? E muitas vezes fica ali, aquela água alojada é onde ele senta e vai prosperar ali, mais lavra ali, né? Então, eu acho que do tamanho que é Jacareí, é uma cidade que cresceu muito, eu ainda acho que falta profissional para fiscalizar, né? Recentemente teve aí o Exército também, passando em casa, mas eu acho que ainda é pouco, né? Eu acho que teria que ter mais gente para fiscalizar, e o que a gente sente é isso, né? Eu acho que teria que, né, agora que liberou aqui o centro, né, que é o UPA que está aqui agora no centro, né, talvez melhorou um pouco, mas a aglomeração que está dando no UPA Dr. Telmo é muito grande, né? E aí muitas vezes a gente fala, né, para a população, não precisa procurar, mas aqueles que se sentem que às vezes está com problema, às vezes foi mordido pelo o bicho da dengue, ele não quer saber, ele quer ir num local mais próximo da casa dele para saber se lá tem médico para ele ser atendido, né? Então, eu acho que, em relação a isso, a gente já cobrou também, eu acho que, principalmente as equipes de capina, né, a gente acha que é um período que tem que aumentar, que é no final do ano e no começo do ano, né, que chove mais, o mato cresce mais alto, e a gente está cobrando bastante em relação a isso. Em relação a essa situação que você citou, do enorme número de pessoas nas UBSs, a gente sabe que é uma situação atípica, até porque a questão da dengue, como eu disse no começo do ano, sempre é preocupante, sempre é alarmante em relação ao aumento de casos, mas também nós temos sempre isso reincidente, né, Paulinho? Todo ano que vem a dengue, nós sabemos que tem dengue, logo em seguida lotação de UBS. Dengue, lotação de UBS. Você percebe, vê alguma forma de tentar, talvez não solucionar, porque o caso é muito grande, mas amenizar? Existe alguma forma que o Executivo Municipal possa, pelo menos, atender melhor a população nesses casos, Paulinho? Eu acho que é isso, né? Eu acho que nesse período que a gente já sabe que final do ano, começo do ano, né? E não só em relação à dengue que está acontecendo hoje, mas em diversos casos que eu citei aqui há pouco tempo, né? Das estradas rurais também. Todo mundo sabe que no começo do ano, final do ano, começo do ano é chuvoso, né? As estradas, ela fica ruim. Eu acho que nesse período deve-se aumentar as equipes, né? A equipe da Ambiental hoje que faz aí esse trabalho, eu acho que nesse período tem que contratar uma frente de trabalho a mais para que possa atender a população. Então, a gente já cobra muito, eu acho que aqui na nossa cidade, eu estou no 8º ano agora, né, de vereador, e todo ano é a mesma coisa, né? Eu acho que faltou isso, né, esse olhar para dizer o seguinte, nesse período que é mais chuvoso, a gente vai contratar novas equipes para estar à frente, né? Porque assim, a população ela paga os seus impostos em dias, né? A gente teve aí o aumento da taxa de lixo, a população está pagando, mas em contrapartida ela quer esse trabalho, né? Ela não quer saber se a prefeitura tem dinheiro ou não. Então, eu acho que é nesse aspecto que, na minha concepção, né, se contratar mais frente de trabalho para fazer esse serviço da capina, né, principalmente, a gente vai ter a nossa cidade um pouco mais limpa, né, e pelo menos afasta essa preocupação da pessoa passar e ver um mato alto e falar, aqui tem dengue, né? Paulinho, já que você tocou no assunto, vamos falar de taxa de lixo, que é o que tem rondado muito a pauta aqui na nossa cidade. A gente sabe que o prefeito fez, através de decreto, o aumento da cobrança, vamos assim colocar. Em alguns casos chegou a bater mais de 100%, 102%, 103%. Em outros ficou numa média de 50%, 60%. A Câmara tentou se colocar nessa situação, embora as atribuições são divergentes, né? Tentou e acabou aprovando um decreto legislativo que tenta, de alguma forma, interromper este decreto do prefeito. Você está ciente do assunto? Aparentemente o prefeito ignorou, vamos colocar assim, essa medida da Câmara e não se sabe ainda qual que é a via que vai se seguir. Queria saber o que você pensa sobre isso. Primeiro, o que você pensa a respeito do aumento? E segundo, o que você pensa a respeito da medida que a Câmara entendeu que deveria ser tomado para tentar dar uma pisada no freio em relação a isso? Paulinho, fala para gente. Olha, na realidade o que acontece é que o prefeito passou 7 anos, né, sem dar um reajuste
tanto no IPTU como na taxa do lixo, né? E a gente sabe que não existe café de graça, né? Uma hora a conta vem, né? Até mesmo porque é uma empresa privada que faz aqui o trabalho, uma hora ela ia ter o reajuste dela, né? Que é o reequilíbrio do contrato, e chegou esse momento de fazer o reequilíbrio do contrato, né? E a prefeitura teria que dar esse aumento, né? Esse é um ponto importante. O outro ponto é que muitas vezes, né, esse reajuste, na minha concepção, foi um reajuste muito alto, né? Principalmente agora que a gente vive uma situação difícil, o desemprego é muito alto, né? E muitos moradores aqui culpando a gente, né? Então, assim, é importante a população saber que esse tipo de aumento não vem mais para a Câmara, né? É prerrogativa do prefeito, né? O prefeito, quando fez o decreto que a gente teve ciência, né, do aumento, a gente também achou que foi um aumento meio que abusivo, né? E o que a gente pôde fazer aqui na Câmara Municipal foi fazer, né, esse projeto para tentar barrar o decreto do prefeito, né? Eu creio muitos moradores que me perguntam, eu pago ou não pago? Eu acho que tem que pagar, né? Eu acho que tem que pagar, porque o que eu acho que pode ter uma briga judicial, né? E lá na frente quem vai decidir pode ser que seja a justiça que vai decidir, e aqueles que não pagou lá na frente, se a justiça decidir e ver que realmente é prerrogativa do prefeito e que o reajuste está correto, as pessoas vão ter que pagar, e aí muitas vezes tem que pagar com juros, né? A gente achava que com esse projeto o prefeito podia recuar, né, e fazer uma revisão, mas não foi isso que aconteceu. Como é prerrogativa do prefeito, ele tem os motivos dele, e agora a gente aguarda aí uma decisão, né, futura, aí, que seja da justiça, de quem quer que seja, para ver como vai ficar esse desenrolar aí em relação à cobrança da taxa do lixo. Perfeito, Paulinho. Vamos tratar de outro assunto também polêmico. Ano eleitoral é muito assim, temos vários assuntos para ser discutido. Em relação à Santa Casa, Paulinho, vamos lá. A gente tem discutido já há algum tempo. O prefeito aparentemente tem se mostrado que ele quer fazer o fim da intervenção e o fez de alguma forma por decreto, mas ainda aguarda a aprovação dessa Câmara para uma questão mais econômica e financeira, vamos assim dizer. O que você pensa a respeito, primeiramente, sobre essa medida que o prefeito busca fazer? Entregar a Santa Casa de volta à Irmandade. Qual que é a sua opinião sobre essa questão, Paulinho? Olha, Márcio, na minha concepção, se é eu o prefeito, nesse momento, principalmente um período eleitoral agora que a gente vai viver daqui para frente, né, eu não faria a devolução esse ano, né, se fosse eu o prefeito, não faria, né, eu faria isso principalmente no primeiro ano de mandato de um prefeito, porque daí ele tem um tempo mais hábil para trabalhar, para acompanhar, né, a gente vai ter uma eleição municipal, não sabemos quem vai ganhar a eleição, né, então eu acho que eu partia dessa premissa, né, eu acho que a gente sabe que melhorou muito o serviço na Santa Casa, né, a gente não pode dizer que não melhorou, porque quando a gente assumiu em 2016, o prefeito Zé assumiu, a gente via que a Santa Casa estava passando por uma situação muito difícil, né? Muitas pessoas que ali ficavam internadas, familiares, tinham que levar papel higiênico, sabonete, né? E foi feito um trabalho de lá para cá, né? Conseguiu o SEBAS, né? Onde deu uma credibilidade a mais para a Santa Casa, para conseguir dinheiro do governo federal, estadual. Eu acho que foi importante, né? E esse projeto que chegou aqui nessa casa, né? É um projeto que a gente está analisando bastante, já teve audiência pública, né? E o prefeito já fez o decreto, né? O prefeito já fez o decreto de devolução. O que vai vir agora para que a gente possa votar é nada mais, nada menos, é um projeto dizendo que o próximo prefeito vai ter que cumprir com as obrigações sociais, que é o que a prefeitura já fazia, né? Então, assim, eu não vejo grandes chances de não devolver mais, né? Porque o decreto já está feito, né? O prefeito já devolveu, né? Não é nós, vereadores, que vamos não votar um projeto desse, pode causar uma consequência maior ainda para a população, porque não votando pode ficar aberto, né? E a Irmandade, ela tem condições hoje, capacidade de assumir sem verba pública, e não sabemos quem é o próximo prefeito, ele vai manter as obrigações sociais, e os trabalhadores que trabalham na Santa Casa, existe uma dívida, né, trabalhista lá que é muito grande, né? Quem vai pagar essa dívida? Então, assim, a gente tem a responsabilidade com a população, ao mesmo tempo tem uma responsabilidade com os trabalhadores que trabalham lá. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que analisar, e a gente está conversando muito com o prefeito, né, justamente para isso, né? Se foi feito um estudo, se foi feito um balancete, né, certo, para que no futuro, né, a população não pague com esse preço aí, né? Para que no futuro a prefeitura possa pagar essas dívidas, assumir com as suas obrigações, né? Agora, a nossa preocupação é justamente isso, porque hoje é a prefeitura que administra lá dentro, né? Tem um funcionário da prefeitura lá dentro, e a gente, qualquer coisa que existe na Santa Casa, a gente cobra da secretária para cobrar, né, da Santa Casa. Com a Irmandade, né, claro que vai ser diferente, né? Vai ser um hospital praticamente privado, né, onde eles vão trabalhar com convênio, vão ter mais acesso para trazer mais verba dos empresários, com certeza, mas também vai inibir um pouco que nós, vereadores, façamos essa cobrança, como é o São Francisco hoje, né? Vai verba pública, mas a gente não vai ter esse acesso que a gente tem hoje. Então, eu acho que tudo isso
isso a gente tem que discutir, tem que ter essa abertura, porque a gente, enquanto vereador, nós somos fiscalizador do povo. Então, assim, eu tenho essa preocupação por ser um ano eleitoreiro, né, esse ano, e de essa transição ela ser muito rápida demais, porque daqui para frente, geralmente, tanto prefeito como vereador está mais empenhado em discutir as eleições, né? E aí é que me causa um pouco de medo de acabar esquecendo um pouco, né, esse problema da Santa Casa. Mas a gente está focado, né, eu estou estudando bastante o projeto que vai vir para essa casa para votar, né, para que a população não possa sofrer no futuro. Paulinho, aparentemente os demais vereadores, os outros 12 vereadores, não os 12, vamos colocar assim, mas grande parte deles tem mais ou menos o mesmo pensamento que você. Todos eles estão cautelosos em relação a isso. Eu gostaria de uma confirmação sua. De fato, eles também preferem, a grande maioria, dar uma pisada no freio, fazer mais uma audiência pública, contratar uma auditoria, como o presidente desta casa está buscando. Você acha que é mais ou menos esse caminho que vai ser tomado? Olha, eu acho que sim, Márcio. Eu acho que todos os vereadores estão cautelosos, né? Eu não quero pensar, né, por conta dessa situação da Santa Casa, ser situação, oposição, torcer que dê errado, né? Porque torcer que dê errado é torcer contra o nosso povo, nossa população, né? Eu acho que todos os vereadores estão com cautela em relação a isso, de como votar, se vai votar ou se não vai votar, se esse projeto vai passar ou não. Mas o que acontece é isso, né? Já foi feita a devolução para essa Santa Casa, né? Agora, de que maneira que a gente pode amenizar essa situação? É votando esse projeto para dar essa segurança para a Irmandade, né, para administrar a Santa Casa. Então, assim, contratar uma auditoria, eu não sei se legalmente é possível isso, se a Câmara pode fazer isso ou não, até mesmo porque vai cobrar um balancete, né? Então, assim, existe muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação a isso. Então, a gente vai acompanhar. Eu acho que o prefeito mandou ontem, né, para essa casa o projeto. Eu acho que quando ele manda o projeto para cá, tem 15 dias para analisar, né? A gente está analisando para que a gente possa votar da melhor forma possível. Paulinho, vamos tratar um pouco a respeito dos trabalhos seus especificamente. Você tem se mostrado, principalmente pós-pandemia, bastante preocupação, principalmente com os comerciantes da nossa cidade. A gente observa isso pelo uso da tribuna livre, principalmente nos assuntos que você toca e também nos trabalhos que você protocola. Um deles foi um pedido de informação que versa a respeito da questão da fiscalização com esses comerciantes e, paralelo a isso, você também tem um projeto que foi aprovado em primeira discussão na sessão passada. Lembrando que estamos gravando esse programa no dia 16 de abril, amanhã é dia 17 e vai ser a segunda votação desse projeto de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, que versa a respeito dessa questão da fiscalização do comércio, das indústrias, prestadores de serviços, questão de multa, questão de recursos das multas, questões de prazos, tudo isso está dentro desses temas que você tem abarcado. Paulinho, qual é o motivo? Tem alguma demanda da população que chegou até você para você começar a tocar mais nesse assunto? Fala um pouco para a gente. Olha, Márcio, tem bastante, né? Principalmente o comércio, né? O comércio viveu aí dias terríveis, né? Com a pandemia que teve, né? Aí o comércio, praticamente, muitos que fecharam a porta não conseguiram mais abrir, né? E de lá para cá tá vindo uma situação terrível. A gente sai no centro aí, né? Andando e vendo como que é, muitos fecharam. E, assim, a legislação nossa ela é muito ruim para o comerciante, né? E, assim, muitas vezes eu fico admirado, você sai daqui e vai em São José, encontra as pessoas daqui de Jacareí em São José, que seja à noite, em alguns comércios, em padaria, algum barzinho, que seja durante o dia, né, no comércio aqui do centro, aqui, ou no shopping, as pessoas saem daqui para ir para lá. O porquê isso, Márcio? Porque a legislação nossa ela é muito ruim. Ela não dá uma certa segurança para o comerciante aqui na nossa cidade, né? Então, o comerciante que sofreu, né, que teve que fechar, né, e você tocou num assunto em relação ao meu projeto, esse último projeto, que eu fiz um de adequação, né, acho que foi, se não me engano, no mês passado, né, das mesas de sinuca, de televisão nos bares, e agora eu fiz esse recentemente aconteceu aqui no Parque dos Príncipes, aqui, onde se interditou um comércio e o comerciante demorou praticamente mais de 60 dias para reabrir o comércio dele, né? E aí eu fui ver a legislação, o que diz? Diz o seguinte, que depois que interdita, o comerciante tem 30 dias para adequar e entrar com o processo de reabertura, e depois a prefeitura tem mais 30 dias para analisar. Paulinho, desculpa te interromper, mas isso também não é um pouquinho de sensibilidade a respeito do poder público? Você não acha que... Sim, eu acho que sim, eu sempre questionei, inclusive estou estudando um projeto, porque assim, eu acho chegar, né, numa situação dessa e já multar, já interditar o comércio, né, daquele cidadão. Teve cidadão aqui que teve o comércio interditado que chegou a perder mercadoria, né? Eu acho também que tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Se sabe que o cidadão está ali tantos anos trabalhando e tudo mais, é chegar e orientar e dizer o que tem que ser feito e dar um prazo, né?
E aí, por isso que eu fiz esse projeto, né? O cidadão, depois que ele deu a entrada no recurso, demorou mais 30 dias, né? E o que me chamou a atenção é que, né, a fiscalização foi lá, olhou e viu que realmente já tinha adequado todo o sistema, só porque era numa sexta-feira, né, depois do almoço, não poderia desinterditar ele, teria que voltar na segunda-feira. Eu acho um absurdo, né? Porque assim, se tiver que multar, multa no sábado, multa no domingo, agora por que não reabrir? Né? Então eu acho que, por isso que a gente fez esse projeto, né? O nosso projeto diminui de 30 dias que fiquem abertos, né? Diminui para 15 dias, né? 15 dias corrido, né? Se tiver sábado, domingo, feriado, entra. Né? Teve alguns vereadores que questionou, mas não tem trabalhador suficiente para analisar, mas o cidadão ele não tem que se preocupar se tem trabalhador ou não. Quem tem que ver isso, na realidade, é o executivo. Se não tem que contratar. Né? E se não analisar no prazo correto, tem que ir lá e liberar para ele trabalhar. Então, eu acho que é um projeto bom, eu acho que vai ajudar muitos comerciantes, né, em relação a isso. E a gente quer isso, né, quer dar condições, né, para as pessoas que queiram trabalhar, que queiram empreender aqui na nossa cidade, né, para que sinta que Jacareí é uma cidade acolhedora, né, que Jacareí não é uma cidade, comerciante aqui eu não quero. Né. Muitos me procuraram, falaram, estou abrindo em São José, estou indo para Guararema, né, estou indo até para Santa Branca, mas Jacareí eu não quero, porque se eu abrir hoje, amanhã é arriscar de ir lá e me fechar. Então, acho que é nesse sentido que a gente estuda bastante em relação a essa legislação aqui do comércio da nossa cidade, que a gente possa fazer, né, as leis que vêm de encontro à necessidade do nosso comerciante. Comenta mais um pouco desse outro projeto, Paulinho, que versa a respeito de televisores, né, em relação a alguns comércios, que foi aprovado, inclusive, faz um mês. Fala um pouco para a gente sobre ele. Sim, esse outro foi um projeto também que foi polêmico, né? É um projeto que, na realidade, a gente sabe da importância que é. Hoje, para você ter ideia, aqui na nossa legislação, mesa de sinuca não poderia ter em bar. Né? A gente teve problema aqui no Santa Maria, né? A televisão não podia ter em bar, porque ela diz o seguinte, para você ter um televisor no seu bar, tem que estar incluído no KNAI e você tem que fazer uma acústica. Né? Fazer acústica é você contratar um engenheiro para você ter uma televisão. Né? Aconteceu um fato que, assim, que me chamou a atenção, né, de um local na zona rural, né, um cidadão que tem um comércio lá, ele tem uma televisãozinha lá no canto da parede dele que ele só vende alguma coisa na parte da tarde. Durante o dia ele fica ali assistindo o jornal dele. Né? E a fiscalização foi lá e não está no KNAI, você entendeu, é multa. Então, assim, né, muitas vezes a gente faz esse projeto, mas muitas vezes a fiscalização acha que a gente está sendo contra a fiscalização. Não, pelo contrário. Né? A gente sabe que existe a lei que não atende o comércio, né, e que a gente faz esse projeto para atender o comerciante. Né? Então, foi um projeto importantíssimo também, que agora, com esse projeto que foi aprovado, você pode ter uma televisão lá, não precisa você constar no KNAI, não precisa você fazer uma acústica, né? Então, eu acho que é importante, muitos questionar, mas vai voltar a televisão na adega, e aí vai ficar até tarde da noite. A adega aqui, nós voltamos a lei, né, de perturbação do sossego, que quem tem que fiscalizar, né, é a fiscalização que tem que fiscalizar, não mudou em nada a perturbação do sossego, né? Se algum vizinho estiver se sentindo perturbado, alguma coisa, a lei é a mesma, né? Essa lei minha, ela só faz as adequações de ter a mesa de sinuca, de ter uma televisãozinha ali no canto da parede, né? A calçada, né? Muitos questionaram, mas a calçada 1,20 m, né? O que vai acontecer? As pessoas não vão passar na calçada. Não, pelo contrário. Eu acho que com essa adequação fica até melhor para fazer a fiscalização, porque, né, se ele quiser utilizar a calçada do comerciante, ele vai ter que fazer uma marcação na calçada e deixar 1,20 m livre, né, para as pessoas cadeirantes passar, a pessoa que tem algum problema de deficiência. A cadeira, hoje, ela é 80 centímetros, quer dizer, vai sobrar praticamente mais 40 centímetros ainda. Então, eu acho que atende o comércio, né, e aqui a gente já sabe, né, vários comércios aqui no centro da cidade já colocam as cadeiras na rua, né, ali para o povo ficar, né. Em São José, se você for, a maioria está lá na rua, né, estendida. Então, assim, à noite, né, o comerciante vai trabalhar tranquilo, sossegado e não vai ficar com essa cisma de ter essa perseguição. Paulinho, vamos tratar a respeito um pouco de transporte, que de fato é o tema de onde você é oriundo, né, da categoria dos condutores, inclusive. A gente está falando sobre a fiscalização e tem isso também no transporte, né, Paulinho? Fala pra gente como que está hoje a situação dos ônibus na nossa cidade e principalmente em relação à fiscalização de posturas em relação à mobilidade. Como que está essa situação? Olha, Márcio, o transporte na nossa cidade aqui, a gente ainda cobra muito em relação a isso, né? São algumas linhas que a gente vem cobrando há anos, que nós, no nosso entendimento, já tinha que ter ônibus lá, né? Você pega aí o bairro do Remédio, não tem ônibus, né? Eu sempre cobrei aqui para começar a melhorar, tem que ter os entroncamentos, né? Que as linhas tronco, né? Um exemplo aqui, Nova Jacareí, né? Por que não arruma aquele ponto ali, né? Fez um ponto daquele, gastou-se dinheiro na época e hoje está lá inútil. Né? Você pega o Veraneio Irajá e Veraneio Irajá, um ônibus só, é sacrificar demais a população daquela região.
né? Tem pessoas que me procuram, muitas vezes arrumam serviço e não conseguem por conta de que a empresa fala, mas não tem ônibus nesse horário. Então, assim, a nossa proposta desde o começo foi esse, é os entroncamentos, é as linhas tronco, né? Nova Jacareí, Veraneio, Jó, Irajá, coloca 2 micro-ônibus ali, fazendo de meia hora, você vai tranquilo e volta. Né? Deixa ali na linha tronco, ali você tem Jardim Luiza, né? Você tem Igarapé, você tem 22 de abril, você resolve parte do problema. Né? O Remédio também, o bairro do Remédio, né? Que você pega a Chácara de Guararema. Né? Então, assim, quantas pessoas que moram ali naquela região? Não tem ônibus. As pessoas que vão no postinho, que eles lá são atendidos no postinho do Vila Garcia, eles têm que pegar o ônibus de lá, de manhã descer aqui, daqui pegar outro para o Vila Garcia. Né? Então, assim, a gente dá essas sugestões, a gente cobra da mobilidade urbana, da empresa, mas não acontece. Né? Campo Grande mesmo, Jardim do Vale, o pessoal ali reclama, né? A empresa diz o seguinte, não, lá tem muito clandestino. É claro que tem clandestino, porque se você não está ali querendo brigar, se você não coloca mais ônibus, as pessoas é obrigado a pegar o clandestino mesmo. Né? Porque se não tiver o clandestino, as pessoas vão vir trabalhar a pé. Então são várias linhas, Pagador de Andrade a mesma coisa, se você faz um troncamento ali, né? Cepinho, coloca um terminalzinho ali no Cepinho ali, coloca um micro-ônibus só lá no Pagador de Andrade, não precisa um ônibus convencional sair do Pagador de Andrade e vir aqui de 2 em 2 horas. Né? Pagador de Andrade, você coloca um micro-ônibus, ele vai lá e volta rapidinho, ele deixa ali, dali o cara pega, né? O munícipe ele vai lá e pega o rio abaixo que está passando, que são mais ônibus. Então, assim, esse ano, né, eu acho que por lei, se não me engano, a prefeitura já tem que começar a contratar uma empresa para fazer a licitação, né, do certame, que vai ser o processo licitatório que vai ter da JTU, acho que, se não me engano, começa em 2026, tem que fazer esse processo licitatório. Eu acho que tem que começar agora, porque em 2026 já tem que ter uma nova empresa que vai ministrar o transporte aqui. Não dá para deixar em cima da última hora, que não dá tempo. Então, eu acho que a prefeitura já tem que fazer a licitação, né, para contratar essa empresa que vai fazer esse trabalho, já tem que chamar os órgãos envolvidos para discutir, e a sociedade tem que começar a fazer as audiências públicas, chamar a sociedade, que tipo de transporte nós queremos, né, o que precisa fazer para melhorar o transporte na cidade. A gente sabe que o transporte urbano hoje ele ficou muito caro, né? Hoje você quase não encontra. Os empresários hoje ganhou muito dinheiro no passado, né? Hoje tem Uber e é muito difícil você arrumar empresa, né? Igual São José dos Campos, né? Lá está uma dificuldade danada, né? De ter a empresa que ganhou, mas a gente tem que atender o nosso povo, né? O nosso povo aqui trabalha dia a dia, né? Eu ainda acho, sempre falei que o governo federal ele tem que ter esse olhar para isso, ele tem que começar a entender que ele vai ter que subsidiar o transporte público. O transporte público tem que começar a encarar como a saúde, porque as pessoas que mais precisam é que pegam o transporte. Né? E hoje, para você ter ideia, né, o preço da passagem aqui, acho que a prefeitura já está subsidiando em torno de 1,5 milhão, né, por mês. Se for o preço normal hoje de uma passagem aqui em Jacareí, o que a empresa quer é em torno de R$ 8, R$ 9. Né, uma passagem muito cara, né? O cidadão ele não aguenta pagar esse preço, mas ao mesmo tempo a gente tem que analisar e ver que o cidadão também não pode ficar sem transporte. Né? Então eu espero que contrate uma empresa boa para fazer esse certame, né? E que apareçam as empresas. Né? O anseio da população aqui é que quebra o monopólio da JTU. Né? Vamos fazer uma experiência, né? Vamos abrir licitação para 2 empresas. Né? Vamos abrir para 2 empresas, São José 3 empresas, se é do mesmo dono eu não sei, mas vamos abrir para 2 empresas, né? Você faz 2 lotes, né? Você faz 2 lotes e faz a licitação em 2 lotes, cada empresa vai atender X, quem sabe assim a gente consegue ir melhorando o transporte aqui. Perfeito, Paulinho, vamos tratar um pouco a respeito do tema de emendas, tanto emendas parlamentares quanto as emendas impositivas que estão ao seu dispor em relação a este ano. Primeiro, emendas parlamentares, tem alguma novidade para a gente, Paulinho? Pode ser até mais antigo do que esse ano. Você que tinha ainda tem, inclusive, muita proximidade com os 2 deputados aqui da região, André do Prado e Marcel Alvino. Como que está a situação de trazer recursos para a cidade? Como é que foi? Tem alguma coisa para passar para a gente? Olha, acho que é importante, né? A gente agradece muito o André do Prado, o Marcel Alvino, né? Que ajuda muito a nossa cidade aqui, né? Em relação de emenda, né? Nesses anos aí do nosso mandato aí, mandaram muita emenda para cá, não só através de emendas que eles mandam para cá para custeio, para ajudar na saúde, mas também maquinário, né? No São Silvestre ali, praticamente investiram quase 1 milhão em maquinário ali para fazer o trabalho da estrada rural, né? Então, assim, são diversas aparelhagens aqui do Viva Vida, né? Então, assim, eles ajudaram muito a nossa cidade de Jacareí, né? Então, a gente sabe da dificuldade que é, eu acho que sem eles aqui seria muito mais difícil, né? Nós entramos num período agora eleitoral que vai começar as promessas, digamos assim, de campanha. Eu acho que a população tem que analisar bem para ver, né? Eu acho que a gente, quando fala aqui na nossa cidade, que hoje nós só temos UPA, né? E a Santa Casa agora, ela voltando para a Irmandade, eu acho que a gente tem que começar a discutir
com seriedade em relação do hospital municipal, que eu acho que é importante, né? Guararema está se fazendo aí um gigante do hospital municipal, né? Uma cidade de 16 mil habitantes, né? Porque Jacareí a gente não pode começar a pensar também em ter o nosso hospital, que seja daqui 4, 5 anos ou mais, mas temos que começar, temos que dar esse pontapé inicial. Então a gente agradece muito, né, o deputado Márcio Alvino, André do Prado e outros deputados que mandaram emenda aqui. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto vereador, né? A gente sabe que Jacareí ainda, a população daqui não se conscientizou da importância que é da gente eleger um deputado daqui da nossa cidade, né? Enquanto isso não acontece, né, o papel nosso é ir atrás dos deputados que teve voto aqui da nossa cidade, pedir para que ajude, né? E é uma pena, né, Jacareí não ter, porque por mais que os deputados de fora ajudem, né, Jacareí fica em segundo, terceiro e quarto plano, né? Porque em primeiro plano, geralmente, é a cidade que eu moro, é a cidade que eu estou e que eu me comprometi com ela, né? Então, se Jacareí tivesse um deputado estadual, um federal aqui, com certeza o crescimento de Jacareí era muito melhor. Em relação às emendas impositivas, tem alguma coisa para trazer para a gente, Paulinho? Alguma novidade? Sim, as emendas impositivas nossas, né, a gente destinou ela 50% para a saúde, né, isso é automático, né, a gente designou ela para vários UBS aqui da nossa cidade, né, para Santa Casa, para o Hospital São Francisco, né, a gente também mandou as nossas emendas, né, e a gente fica muito contente de estar vendo fazer, né, Parque Santo Antônio com a UBS, né, ali muito importante, né, vai ser comprado os ar-condicionado, ventilador, né, os médicos sofrem ali no tempo calor, então a gente designou a emenda para lá, para fazer esse trabalho. Eu acho que até agora, no mês de abril, agora deve estar chegando os ar-condicionado ali no UBS do Parque Santo Antônio, né? Jardim do Vale também, né? Está se fazendo serviço lá, fazendo todo o calçamento ali da UBS do Jardim do Vale. E eu acho que isso que é importante, né? A nossa emenda, eu destinei bastante verba também, acho que R$90 mil para o esporte, né? E o esporte de base, que é o que a gente quer investir aqui na nossa cidade, né? Essa garotada que está aí, né? Domingo agora mesmo, sábado começou aí o campeonato Sub-11, né? A gente viu em torno de 35 equipes, né, que vai disputar esse campeonato e a gente fica muito contente com isso, né? O ano passado, né, de 110 mil de umas emendas nossas de 2020 que foi pago, né, foi comprado uniforme para toda essa garotada, né? O que acontecia? Antigamente a gente chegava na beira dos campos, via o Sub-11 jogando, o Sub-13, e muitos me chamou a atenção, tinha alguns que o técnico chegava a marcar a camisa dele atrás com giz. Né, eu presenciei essa cena lá no Campo Grande, né, seu Alcide, que faz um trabalho brilhante lá marcando a camisa atrás. A gente mandou uma emenda de R$110 mil e o ano passado a gente pôde contemplar toda essa garotada, né, com uniforme. Né? E agora a gente está mandando mais uma emenda para lá, a gente vai ver se a gente consegue comprar chuteira, né? Porque tem muitos que jogavam até descalço. E aí quando chegava nesses campeonatos de Sub-11, aí você pegava a escolinha do Bora Bora, do Corintinha, né, lá do São Paulo, né, a garotada toda uniformizada, com chuteira, tudo, e ia jogar com essa garotada lá do Garapés, né, do 1º de Maio, aqui do Jardim do Vale. Então, sim, eu acho que tem que dar um suporte para todos, né? Então, a gente está trabalhando muito focado nisso, porque nós sabemos a importância que é investir no esporte. Paulinho, vamos falar um pouco a respeito de janela partidária. Agora, recentemente, tivemos o fim da possibilidade dos governantes eletivos poderem mudar de partido sem ter nenhum tipo de penalidade. Você saiu do Partido Liberal e está agora no Partido Podemos. Fala pra gente os motivos dessa transição e principalmente o que você espera do Partido Podemos hoje juntamente com você, Paulinho. Olha, Márcio, na realidade a gente fez essa opção, né, não porque a gente sabe do trabalho que a gente fez aqui no PL, né, a gente quando ganhou a primeira eleição no PL, né, o PL ganhou eu e o vereador Abner, o vereador Abner em seguida saiu, eu fiquei só no PL, né, a gente construiu o PL aqui na cidade, né, o PL aqui hoje tem um nome, né, a gente fica muito contente de saber, né, depois eu trouxe a vereadora Sônia da Pata, a doutora Márcia, a gente conseguiu fazer 3 vereadores, né, e com isso a gente fez parte do governo Isaías, né, e o que nos levou a sair do PL hoje, né, o PL é um partido que cresceu bastante, eu acho que é importante de ter essa visão. E o que levou a sair do PL hoje é, digamos assim, o Podemos é um partido que a gente vem acompanhando faz tempo, é um partido que está ali meio no centro, né? E eu que vim dos movimentos sociais, para mim era importante, né? De estar hoje, a maioria do meu apoio aí, que me apoia nas campanhas, o movimento social, né? O movimento sindical que me apoia, e a gente tem pretensões futuras, Márcio, né? No PL talvez eu não teria a chance que eu, né, possa buscar agora no Podemos, né? Justamente o que eu acabei de falar em relação à questão de ter um deputado aqui na região, né? A gente tem essa pretensão, né? Claro, se ganhar a eleição para vereador, pelo trabalho que a gente tem aqui, a gente vai trabalhar muito, né, para ser eleito como vereador. Em seguida, né, a gente vai tentar aí disputar uma eleição, né, estadual aqui na nossa cidade, no Vale do Paraíba. Então, eu acho que foi isso, né, que me levou
a sair do PL, né? Não foi por questão em política, não foi em relação aos deputados, nem ao grupo meu do PL, né? A gente saiu consciente, é tanto que a gente continua na base, né? Como líder do governo, viemos para o mesmo grupo, né? Então, eu acho que foi bem pensado, a gente pensou bastante, conversou bastante com os assessores, e a gente resolveu tomar essa decisão. Paulinho, fala pra gente o restante do ano. O que a população pode esperar do vereador Paulinho dos Condutores agora no Podemos, em relação a trabalhos legislativos, em relação à busca por emendas, em relação a fazer política e tudo mais? O que o Paulinho tem a dizer para a população que vai poder ser cumprido até o final desse ano, Paulinho? Olha, Márcio, eu acho que com a mesma pegada, né, a mesma vontade que a gente começou, né, trabalhando desde o primeiro ano nosso de mandato, em 2016, né, a gente, em momento algum, né, a gente desistiu de fazer a nossa luta, né, eu sempre costumo dizer, né, um exemplo que a gente dá é a questão do Bom Prato, né, em relação ao Bom Prato, né, vocês aqui do TV Cama acompanharam, né, quando a gente começou a fazer abaixo-assinado no Mercadão, muitos não acreditavam, né, hoje é uma realidade, né, o Bom Prato hoje aí atendendo dezenas e dezenas de pessoas na nossa cidade. Tem o AME agora que a gente deu um pontapé inicial, estamos na luta também, né, para ver se a gente consegue trazer o AME aqui para a nossa cidade, né, diversos projetos audaciosos que a gente fez, que muitas vezes não passou pelo jurídico, da inconstitucional, mas é importante fazer esse projeto porque a gente provoca, e quando a gente começa a provocar, a população passa a perceber que é possível mudar, né? Então eu faço bastante projeto, muitos projetos durante toda essa nossa legislatura, e dizer para a população que a gente vai continuar com a mesma pegada, com a fiscalização, vamos continuar cobrando, né? E eu sempre falei, independente de ser base ou não, eu acho que o meu compromisso é com o povo, com a população, né? Quando tem que denunciar, a gente denuncia, quando tem projeto do prefeito, que a gente vê que o projeto é bom, a gente vota a favor, quando vê que não, que vai prejudicar a população, a gente vota contra. Exemplo aí a taxa, né, do lixo aí, que a gente votou a favor para derrubar, né, o decreto do prefeito, né? Então eu acho que é nesse sentido que a gente vai continuar, com o pé firme, né, respeitando a população, respeitando todos os nossos amigos aí, vereadores, mas a gente tem uma política voltada para o social mesmo, né? Eu acho que é importante. Eu acho que tem condições de fazer, tem condições de melhorar, e eu espero isso, né? Vamos ver se a gente consegue aí voltar aí a discutir o nosso plano diretor, que ficou parado muitos anos, né? Hoje o que eu sinto muito é de muitos empresários que nos procuram, quer instalar sua empresa aqui, né, quer trazer seu empreendimento para aqui, mas quando ele se depara com a lei de uso e ocupação do solo, né, o plano diretor nosso aqui é de 2003, então assim, é muito antigo e aí você não consegue mexer na lei, né? Então eu acho que com esse sentido, né, a gente retomando aí o plano nosso diretor, quem sabe a gente consegue atrair mais empresas aqui para a nossa cidade e continuar junto com o povo, com a população, que é o que a gente mais sabe fazer. Paulinho, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa Espaço Parlamentar, e espero que no próximo quadrimestre você esteja aqui com a gente novamente. Obrigado, Márcio, eu que agradeço você e todos que acompanham o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez, Paulinho, e obrigado também a você que aceitou participar deste Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre de 2024, que hoje recebeu aqui o nosso vereador Paulinho dos Condutores do Podemos. Esperamos que vocês tenham gostado, continuem aqui com a gente, TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.